Só eu vou usar algumas das considerações sobre áreas de quadriláteros que a gente viu no vídeo anterior para definir a área de uma maneira mais simples, a área do losango e a área do quadrado. Bom, partindo do losango aí, esse é o losango que do modo como ele está aí, ele está disposto, o mais fácil seria enxergar ele como um paralelogramo, mas o que eu vou fazer é rotacionar esse losango um pouquinho, deixar ele assim como normalmente ele aparece nos exercícios, inclusive, né? E o que eu vou fazer é calcular a área desse losango, cortando ele em figuras menores pelas diagonais dele. Está aqui a diagonal menor e essa é a diagonal maior. O que eu quero mostrar é que eu consigo calcular a área desse losango recortando essa parte aqui de baixo. Eu vou recortar esse triângulo e aí eu vou mostrar que ele encaixa perfeitamente aqui em cima. Fazer a mesma coisa do outro lado. E aí eu mostro que encaixa perfeitamente aqui em cima. Então, calcular a área desse losango é a mesma coisa que calcular a área desse retângulo que eu formei aqui em cima. E que, se a gente lembrar bem, ele tem a base como sendo a diagonal menor, que eu vou chamar de D minúsculo, e a altura como sendo a diagonal maior, dividido por 2, já que é metade da diagonal maior. Aqui, por exemplo, a gente encontra mais um pedacinho que é a diagonal maior dividido por 2. Tá certo? Então, a área do losango, de maneira geral, a gente calcula como sendo a diagonal menor vezes a diagonal maior dividido por 2. Ou como normalmente aparece nos livros, aí nas apostilas, a formulinha geralmente aparece nessa forma, como uma só fração grande. Eu vou expandir um pouco os meus estudos agora para calcular a área do quadrado. Bom, a área do quadrado, o jeito mais fácil de calcular, acho que é o que todo mundo usa, é a partir daquela ideia de área do retângulo que a gente tem. Se eu tenho um quadrado de lado L, eu calculo a área como base vezes altura, L vezes L. No caso do quadrado, L elevado ao quadrado. É daí, inclusive, que vem que a gente usa a expressão ao quadrado quando a gente está elevando um número à sua potência 2 aí. Por isso que a gente chama elevar ao quadrado. Na aula de classificação de quadriláteros, a gente viu que o quadrado ele é o trapézio, é o paralelogramo, é o retângulo, é o losango e é quadrado também. Como ele é retângulo e losango, ele é quadrado. Então, digamos que eu queira encarar o quadrado como um trapézio. A área do trapézio é base maior vezes a altura dividido por 2, mais base menor vezes a altura dividido por 2. Prestando atenção aqui, a base maior, no caso do quadrado, vai ser lado. E a base menor também. Então é lado vezes lado dividido por 2, que a altura também é lado. Lado vezes lado dividido por 2. O resultado disso é lado ao quadrado. Se eu quiser encarar o quadrado como um retângulo, que foi de onde eu tirei essa ideia do lado ao quadrado aí, fica mais fácil ainda. A área do retângulo é base vezes altura. No caso do quadrado, lado vezes lado, lado ao quadrado. Se eu quiser encarar o quadrado como um paralelogramo, vai ficar igualzinho. Para o paralelogramo, a gente sabia que a altura é base, que a área é base vezes altura. Então a área vai ser base lado vezes altura, que é lado também. Mais uma vez, lado ao quadrado. E por último, se eu quiser calcular a área do quadrado pela área do losango, eu posso calcular também, que é a área que a gente acabou de mostrar ali, de deduzir. A área do losango é diagonal maior, diagonal menor, dividido por 2. Vamos então entender qual que é a diagonal do quadrado. Vou fazer um pequenininho aqui para a gente estudar rapidamente. Eu vou calcular a diagonal do quadrado, tanto faz se é a maior ou a menor, porque elas são iguais. A diagonal do quadrado por Pitágoras, já que a gente tem um triângulo retângulo aqui formado por diagonal e lados. Lado ao quadrado mais lado ao quadrado é igual a diagonal ao quadrado.
Se você não lembra do Teorema de Pitágoras, é uma boa dar uma olhada no vídeo que a gente tem aí também, de Teorema de Pitágoras e relações métricas no triângulo retângulo. Então a diagonal vai ser raiz disso, de 2L ao quadrado, que vai ser a raiz de 2 vezes a raiz de L ao quadrado, que é L vezes raiz de 2. Então eu vou usar esse L raiz de 2 aí para calcular como se fosse a diagonal. E isso também é a diagonal, lembrando que isso também é a diagonal maior, porque no quadrado as duas diagonais são iguais. Então eu vou usar essa ideia aí para calcular como se fosse um losango, porque ele é um losango afinal. A diagonal maior é L raiz de 2, a diagonal menor é L raiz de 2 também, e isso eu divido por 2. Só que raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, e aí eu posso simplificar com esse 2 de baixo aqui e encontro a mesma área L ao quadrado. É isso, pessoal. Esse é um estudo um pouquinho mais aprofundado sobre as áreas de quadrados e losangos. A gente partiu do losango, transformamos ele conseguimos aí desmontar ele e transformar ele num retângulo para calcular a área do losango, que é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. E usamos outros raciocínios e esse também para mostrar que a área do quadrado é L ao quadrado, não importa como a gente encare. Aí, se a gente pode interpretar o quadrado como sendo um trapézio, um retângulo, um paralelogramo ou um losango, a gente sempre vai chegar nessa área lado ao quadrado. Eu sou o professor Thiago Bevilacqua, espero que tenha ajudado.